Olá, graça e paz, mais uma vez, a paz de Deus seja contigo. Vamos começar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Já convido a família, convido a todos que não são inscritos no canal para que se inscreva. E você que é inscrito no canal, compartilhe a nossa aula, divulgue, comente, deixa seu like, tem sido uma bênção. Eu já agradeço a todos aqueles que sempre participam conosco, tá? E a lição de hoje é a vocação de Paulo para ser apóstolo. Esse Paulo que nós estudamos na lição passada, no caminho de Damasco, que teve um encontro com Cristo. Agora, esse Paulo agora vai passar pela sua experiência da vocação para ser um apóstolo. E nosso texto áureo está dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A nossa verdade para dizer assim: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino, que é o caso de Paulo, né? Nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 9, versículo 15 a 22 e Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 18 e Atos 9 também. Aliás, Atos 9 nós já falamos, né? Vamos lá então, para o nosso objetivo dessa lição, salientar o ponto de partida, né, para a vocação de Paulo, o ponto que deu início à vocação de Paulo, e enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto, ou a vocação de Paulo foi diretamente com Cristo. A vocação de Paulo com aprendizado no deserto também, relacionar a vocação de Paulo com aprendizado no deserto. Deixa eu ler com vocês a introdução dessa revista. A introdução diz assim: nessa lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e uma escolha de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar o ministério ou o último para o reino de Deus. Nesse caso aqui está, toda a lição está dizendo a questão de Paulo quando foi para o deserto da Arábia. Paulo, ao ir para o deserto da Arábia, ele vai ter uma experiência com Deus. Vai ser o período da sua experiência. Só para lembrar vocês aqui no ponto de partida da vocação de Paulo, é o primeiro ponto da revista. Olha comigo aí, pega sua caneta. Chamada presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida pela segunda presciência de Deus. Ele mesmo confirma isso, escreveu Gálatas, quando ele diz que aprova Deus que desde o ventre da minha mãe o separou e me chamou para a sua graça. Entenda uma coisa, Paulo, depois de passar pela experiência, ele descobre que ele já é geração, que ele já é fruto gerado desde o ventre escolhido por Deus. Ele passa a entender que a sua vocação, que o seu chamado já estava lá. Se você voltar um pouquinho no livro, na lição passada, você vai lembrar que Paulo, Saulo no caminho de Damasco, ele é cometido por um grande raio, um resplendor que lhe cerca, e ele cai ao chão, e ao cair ao chão, ele passa a entender o seu chamado. Ele vai ter um encontro com Cristo ali no caminho de Damasco. Esse encontro com Cristo vai resultar em quê? Que ele vai ser levado para uma rua do caminho de Damasco, e ali ele vai ficar por 3 dias e 3 noites, sem comer, sem poder ver e sem beber. Ele vai ter um jejum forçado ali nessa casa ali durante 3 dias. E cego ainda por cima, né? Lembrando que ele estava cego, que o Senhor permitiu que ele ficasse cego, ele não viu mais nada. Quando esse Paulo, quando ele vai entrar nesse conflito aí com Deus, o Senhor vai chamar Ananias. E o versículo vai dizer o seguinte: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis de Israel. Eu lhe mostrarei quando der padecer pelo meu nome. De tudo que Paulo havia feito contra os discípulos, agora ele ia pagar dobrado, mas para o bem. O versículo diz assim: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo, a partir daquele momento agora, ele ia sofrer muito mais do que ele fez os discípulos sofrer. Agora o momento dele agora é um momento crucial. Então quando o Senhor diz para Ananias: vai, porque és um servo escolhido para mim, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu já escolhi ele desde o ventre, e ele não sabia. Eu já tinha ele como minha escolha, como predileto, como alguém que já estava escrito, já estava na minha história. Ele já fazia parte do decreto que levantaria um grande homem, um grande apóstolo, para levar meu nome aos gentios. Mas só que Paulo não sabia disso.
induzido pelos fariseus, induzido pelos sacerdotes da época, perseguir os cristãos. Só que ao ter encontro com Cristo, ele vai passar a descobrir e também o Senhor vai revelar a Ananias. Ananias, vai porque ele é um escolhido meu. Esse escolhido meu significa que ele já é escolhido antes, desde o ventre escolhido. Paulo não foi escolhido no caminho de Damasco, não. Paulo não foi escolha do Senhor quando entrou no caminho de Damasco. Ele foi escolha do Senhor desde o ventre. Só que ele não tinha consciência disso ainda. Mas embaixo diz assim, e assim foi Ananias, ele foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Ananias foi até ele e disse, irmão Saulo, o Senhor te saúda. Ele já estava aguardando por Ananias. Aquele momento ali que ele é batizado nas águas e batizado no Espírito Santo, Paulo agora vai ter a sua vida transformada por Deus. Sabe aquele irmão que vem de uma vida lá do tráfico de droga, da macumbaria, que tem um grande testemunho, que anteriormente perseguia muitos cristãos? Ele está indo na igreja, todo mundo está vendo, mas é ele mesmo, ele se transformou. Paulo estava assim na sinagoga. Alguém olhava para ele e falava assim, mas aquele ali não era Saulo? Não é aquele que perseguia e matava os cristãos? O que ele está fazendo sentado ali na congregação? O que ele está fazendo sentado ali ouvindo e aprendendo? Paulo estava sentadinho ali, só glorificando e aprendendo, só glorificando e aprendendo. E cada vez que dava uma oportunidade para ele dar uma saudação, a igreja se alegrava, porque muitas vidas por ele se rendiam. Mas só que ainda as pessoas que estavam ali não tinham 100% de confiança em Paulo. O que eu relato com isso aqui para você? Muitas vezes a pessoa tem um grande testemunho, entra na nossa igreja, o traficante, seja quem for, aceita e Jesus converte, e ainda fica os crentes todos retrancados ainda no canto ali, com medo dele. Será que ele mudou mesmo? Será que ele é meu? E assim estavam também os judeus. Eles olhavam para Paulo e falavam, será que ele mudou? Será que ele não vai nos matar? Será que isso não é um disfarce? Será que ele não está aqui só para poder disfarçar e daqui a pouquinho prender a gente? Não está se fazendo de irmão? É assim que pensamos quando alguém entra para a nossa igreja. Vamos vigiar tudo. Será que ele não está maquinando para roubar a tesouraria da igreja? Para roubar alguém? Será que ele não está pensando isso? Pensaram um monte de coisa de Paulo. Agora, veja só, o ministério da plenitude do Espírito, olha, para você, olha o ponto 2 aí. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito. Isto é, ele foi batizado. Ele foi batizado, ele recebeu a plenitude, ele foi cheio do Espírito Santo. Só há uma transformação na vida do homem, só há uma proclamação do Evangelho para aquele que recebe a plenitude do Espírito Santo. O homem vazio em si mesmo, ele nada produz. Para produzir, é necessário que ele tenha companhia do Espírito Santo na vida dele. Quando ele passa a ter essa companhia do Espírito Santo, ele passa a desfrutar. Aí, naquele momento ali, Deus agora o nome de Paulo, agora vai haver uma mudança. A Bíblia não diz nada que Deus mudou, como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, como Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus não mudou o nome de Paulo. Paulo simplesmente pegou as coisas dos nomes que já havia, e que era Saulo, tornou-se Paulo, e assim você já conhece essa passagem, que já falamos na lição passada. Até o texto mesmo vai dizer que o que explica a mudança do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, a portuguesada de Saul, e o nome Paulo, a portuguesada de Paulus, em latim, da sua cidadania romana. Para ele continuar pregando, ele preferiu usar o nome Paulo, porque é o nome que dava sentido à sua origem para poder estar anunciando a Cristo. Esse mesmo Paulo aqui, quando ele se viu, ponto 2, a invocação efetiva pelo Cristo ressurreto, quando ele se viu no caminho de Damasco, ali surge a transformação de Paulo e o seu chamado apostolado. Só pode ser apóstolo quem um dia viu esse resplendor e quem viu a Cristo. E no caso de Paulo ali, ele viu o resplendor e ouviu a voz. Cristo chamou ele diretamente, uma convocação direta. Então o apostolado dele estava ali. Só que havia essa dúvida entre os judeus, se ele podia ou não ser apóstolo. Mas Deus o confirmou como apóstolo. E não foi uma mera visão. Ele viu realmente o resplendor da glória e ouviu a voz de quem falava com ele. Foi uma chamada definitiva, foi uma chamada direta, reta a ele. Saulo, Saulo,
por que me persegues? Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu me persegues. O Senhor se apresenta a ele naquele momento e fala com ele, olha, muito prazer, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. A partir de agora, é duro para ti recalcitar contra os aguilhões. Você não vai conseguir, então é melhor você se render e ir pregar o meu evangelho. Em outras palavras, o Senhor quer dizer é isso. Dentro disso aí, para nós entendermos melhor, esse Saulo ele vai partir agora para a sua vocação. Vai orar, vai buscar, e ele vai para a Arábia, ele vai para um monte, ele vai para um deserto. Nesse deserto ele vai passar 3 anos ali. Ele vai passar 3 anos tentando entender a sua vocação, tentando entender o seu chamado. Essa chamada dele ali é a chamada do deserto, a vocação rumo à vida, de perseguidor a seguidor. Aquele que perseguia, agora não persegue mais, agora ele tem um chamado, agora ele está lutando a favor, agora ele está no reino. Quando Saulo parte para ser essa vida transformada nele, para esse confronto da vida dele, ele vai para um deserto. Ele vai passar a tirar tudo que ele sabia antes para aprender coisas novas agora. Esse Saulo agora, transformado em Paulo, um novo homem, vai passar no deserto, vai ficar lá, vai estudar, vai aprender, vai ouvir. Por que tinha que ir para lá? Porque era um local que ninguém lhe conhecia. Tinha nômades. E lá ninguém sabia da sua fama de matador, de perseguidor. Era necessário e foi necessário que ele saísse do meio judaico ali de Jerusalém, saísse do meio do povo e fosse para um lugar que ninguém lhe conhecia, até ele se estruturar. O que acontece com muitas das vezes? Muitas vezes a pessoa aceita Jesus, né? Vem de uma vida difícil, como eu falei antes, vem do tráfico de droga, vem da macumbaria, vem tudo, e convive no meio do mesmo povo. Ele não resiste às afrontas e às desconfianças. Talvez se Paulo ficasse ali, no meio dos judeus ali, no meio do povo ali, talvez matariam ele antes da hora. Talvez o projeto de Deus era necessário, foi necessário, e permissão de Deus que ele saísse do meio de todo mundo e fosse para um deserto se estruturar. Quando ele sumiu do meio ali, que ninguém ouviu mais falar dele, opa, Paulo sumiu. Quando ele volta um novo homem cheio do Espírito Santo, pregando a palavra e ganhando almas para Cristo. Esse Paulo, ele precisou desse deserto. O deserto na vida do crente, às vezes, é necessário, meu irmão. É necessário, às vezes, ter um deserto. É necessário, às vezes, passar por um deserto. É necessário entrar na escola do deserto. E Paulo provou isso, que no deserto, a escola dele foi o melhor lugar que ele teve para aprender o que é servir a Deus. Lá ele aprendeu, voltou de lá, já cheio do Espírito Santo, nessa ida para o deserto. Ele, posteriormente, Paulo tomou o caminho da Arábia, né, como nós falamos, do Sudeste. Ali, posteriormente, ele ficou esses 3 anos ali, só em oração, palavra e estudo. Oração, palavra e estudo. Quem aguentaria? Tem gente que aceita Jesus hoje e já quer um título amanhã. Aceita Jesus hoje e já quer um anel no dedo amanhã. Aceita Jesus hoje porque tem um testemunho, coloca uma maleta debaixo do braço e já quer sair por aí para o mundo ganhando oferta. Já quer sair por aí dando seu testemunho, ganhando oferta, sem nenhum preparo, sem nenhum respaldo bíblico, sem estar preparado, nem um pouquinho preparado. Quantas pessoas usando o seu testemunho para enriquecer financeiramente, não para ganhar alma, mas até para enriquecer. Sai por aí, não quer saber de nada. Ah, não, Deus me libertou, eu tenho um grande testemunho, eu vou contar um... Ei, peraí, calma com a sua sede, calma com a sua ansiedade, espera, porque antes, quando você aceitou Jesus, para a sua transformação, ainda tem um deserto. Eita glória, aleluia. Muitos não conseguem entender que na conversão tem um deserto. Não, fulano de tal, agora é o tal, o artista tal se converteu, vamos trazer para a nossa igreja para dar testemunho, vamos trazer... Não é assim que funciona, meu irmão. Não funciona desse jeito. Paulo provou que para ele ser quem ele era, ele precisou passar na escola do deserto. Local que ninguém quer ir. O apóstolo sabia que precisava aprofundar. Olha só a lição do número 2, olha.
O apóstolo sabia que precisava aprofundar seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confronto com dura oposição e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia, ficou 3 anos aproximadamente, entre a sua conversão e o retorno a Jerusalém. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças ou convicções judaicas, confrontando-os com a revelação da graça de Deus que é Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes. Paulo vai para se preparar. Temos que estar preparado. O Senhor não libera ninguém para a obra sem antes prepará-lo. Paulo foi para ser preparado, Moisés foi preparado, todo mundo foi preparado. Agora a pessoa que aceitar Jesus hoje já quer cair no campo. Aí depois quebra a cara, se frustra, não quer mais voltar. O deserto nos traz grandes lições. O deserto nos traz grande aprendizado. O deserto nos traz formação. O deserto te faz crescer, meu irmão. Eu quero dar só uma palavra para você aqui. Talvez você não esteja entendendo o deserto da sua vida, mas no deserto da sua vida Deus está agindo com você. O deserto que Ele te levou com a Bíblia na mão para estudar, para chorar, para clamar, porque você às vezes não está entendendo o seu chamado, a sua vocação, está doendo demais para entender o seu chamado. Ele está dizendo, é no deserto que eu vou te ensinar quem é Cristo. É no deserto que você vai aprender qual é o verdadeiro caminho. É no deserto que você aprende a valorizar as pequenas coisas. Paulo, quando saiu do deserto, ele aprendeu a dar valor a tudo. Tanto que ele chega no livro de Efésios, Filipenses, vai dizer assim, eu sei passar por necessidade e ter abundância. Ele aprendia a padecer necessidade e também a ter abundância. Ele aprendeu a viver na fartura como também na pobreza. Tem gente que aceita Jesus, ele não consegue, não aprende a viver na pobreza. Na dificuldade, na abundância também. Na abundância ele sabe. Mas quando se trata da coisa difícil, ele não sabe. Ele acha que por ele ter aceitado Jesus, Jesus é obrigado a dar tudo na vida dele, ele tem de tudo. Mas não é isso não, meu irmão. Não é por aí não. O deserto é a escola do crente. Paulo, para ser o que foi, Paulo precisou de estudar no deserto. Voltou para Jerusalém. Foi para casa de Pedro, ficou mais uns 15 dias lá, foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo sofreu tudo para poder entender o seu apostolado e explicar para os gentios, para os judeus, para o ministério, para o concílio, como que ele chegou a ser apóstolo, chamado por quem, qual foi o seu encontro, a sua conversão. Acreditar na conversão de Paulo foi muito mais difícil que você possa imaginar. Ninguém acreditava. Então entenda o deserto da sua vida. Paulo entendeu que era necessário ficar 3 anos no deserto para entender qual era o seu verdadeiro chamado. E eu encerro essa aula perguntando, você já conhece seu verdadeiro chamado? Sabe por quê? Já entrou no deserto? Conhece o caminho do deserto? Se não conhece, meu irmão, fica feliz quando você estiver no deserto, porque de lá você vai sair mestre, de lá você vai sair apóstolo, ok? Deus te abençoe. Tenha uma excelente aula e até a próxima aula. Abraço!